No canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza, estarei apresentando hoje, sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, uma homenagem ao professor Francisco José Antônio, educador e empreendedor cultural de Santa Cruz. O professor Francisco foi o fundador do Colégio Dom Otto Mota, Colégio Dom Otto Mota em Santa Cruz. Anteriormente era Colégio Comercial São José, passou a se chamar Colégio Dom Otto Mota, depois Colégio Machado de Assis. Também em Itaguaí fundou o Colégio 5 de Julho, a Faculdade Machado de Assis, a Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz, participou da fundação do NOP e participou da fundação da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas. O Colégio Dom Otto Mota recebeu este nome em homenagem ao bispo Dom Otto Mota, que foi professor do professor Francisco no seminário. O professor Francisco frequentou o seminário e, na época, um dos professores era o cônego, padre cônego, depois foi bispo, Dom Otto Mota. O retrato do professor Francisco. O 5 de Julho, um dos colégios tradicionais de Itaguaí, a Faculdade Machado de Assis funcionou até uma certa época ali no próprio prédio, foi construído um prédio especialmente para a Faculdade Machado de Assis, e a Associação dos Filhos Amigos de Santa Cruz foi criada em 1967 para as comemorações do 4º centenário de Santa Cruz. Do NOP, o professor Francisco participou desde o início, foi um grande colaborador, fez uma série de doações, e da Associação dos Amigos da Ponte Jesuítas ele também foi um grande incentivador. Amigo, dileto, professor Francisco, querido amigo. Na edição de fevereiro e março de 84, número 6 do boletim do NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, eu, professor Simvaldo, tive o prazer e enorme satisfação de publicar uma entrevista com o professor Francisco José Antônio. Naquela oportunidade, pedindo ao professor Francisco que falasse um pouco sobre o bairro de Santa Cruz, na época de sua infância. Ele nos presenteou com informações bastante peculiares sobre a rua Felipe Cardoso, principalmente trazendo à lembrança aspectos do centro do nosso bairro nas décadas de 1930 e 1949, tempo de sua meninice e adolescência. Este boletim número 6 foi o primeiro boletim impresso já numa gráfica. Anteriormente, eu cheguei a fazer 5 boletins desse mesmo estilo. Aqui é uma folha de papel A4 dobrada. Usava, como eu já falei, letra 7. Aqui, inclusive, foi montado em letra 7, mas esse aqui já foi para a gráfica. E isso tudo era feito com máquina de datilografia, um processo bem mambembe, bem artesanal. Mas nós nunca deixamos de publicar um boletim do NOP. E essa edição aqui, ela saiu com uma quantidade, um número bem maior, porque, como eu disse, foi impresso numa gráfica. E nós fizemos a distribuição aqui, ó. Fevereiro e março de 1984, fiz uma distribuição no Carnaval, porque inclusive tem umas matérias sobre o Carnaval. Aqui tem uma informação sobre o NOP, é uma associação civil sem fins lucrativos, sem vínculos políticos partidários, com o objetivo de realizar pesquisa e divulgar a história local. Essa informação eu coloquei logo no início, depois ela foi sendo ampliada. Tem aqui nesse boletim referências históricas ao Carnaval de Santa Cruz, que eu fiz um texto sobre o Carnaval, Santa Cruz revivendo seu passado, e aprovado o projeto para a restauração da Ponte dos Jesuítas, que foi quando nós entramos em contato com o IFAM, veio aqui a Santa Cruz o arquiteto Sabino Barroso, e foi aprovado o projeto para a restauração, que vai acontecer no ano seguinte, 1985. Então aqui tem a entrevista com o professor Francisco José Antônio. Nós gravamos, essa entrevista tem gravada lá no NOP, Núcleo de Pesquisa Histórica.
Lembrou o professor Francisco que a Rua Felipe Cardoso era a via mais importante do bairro, sendo de pista única com calçamento apenas até o Marco 11. Esta informação nós já publicamos aqui, já apresentamos aqui em uma outra apresentação, mostrando até o Marco 11. Aqui tem o início ali da Rua Felipe Cardoso, perto das proximidades da estação. Esta loja aqui ainda existe, embora tenha sido modificada um pouco, é uma loja aqui de materiais de tinta. E aqui tem aquela parte superior da Rua Felipe Cardoso. Um ônibus, ainda lotação antigo, né? Uma rua bem simples. E esse trecho aqui já é o trecho que pega um pouco mais à frente, vendo lá no fundo a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, a igreja antiga. Ainda não tem ainda o prédio da igreja nova, que é uma foto bem antiga, de autoria do Augusto Malta, fundo Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Recordações da Rua Felipe Cardoso. Sempre preocupado em desenvolver campanhas visando a arborização de Santa Cruz, o professor Francisco não se esqueceu de mencionar que a Rua Felipe Cardoso era fartamente arborizada com frondosos pau-ferro, possuindo extensos jardins, pistas para pequenos passeios cobertos por areia, oferecendo espaço e ambiente bem convidativos para brincadeiras infantis mais comuns na época. Então, ele se refere a isso quando era criança. Aqui mostra uma foto do ringue de patinação. Vejam lá no final a torre sineira da igreja antiga. Esta aqui era uma loja antiga de material de construção. Atualmente é uma parte que pega a agência do Banco Itaú. Observe como era bem arborizada. Aqui, ao fundo, à direita, o Rick e o Coreto. E à esquerda, o sobrado da família Toffoli, a economia doméstica. O professor Francisco também não deixa de citar o Rink e o Coreto de Pedra e grades de ferro, onde, em geral, aos domingos, feriados e os dias festivos, tocavam as duas principais bandas do bairro, Ginásio Musical Recreativo 24 de Fevereiro e Sociedade Musical Francisco Braga. Esta aqui é uma foto antiga de autoria do professor Nicole Xavier Atuba, cujo original está no NOP. Então aqui é a rua Visconde Sepetiba, vai subindo, e aqui é Felipe Cardoso no sentido do Marco 11. Vejam como era bem bonita e arborizada. O jardineiro Camilo era personagem estimado em Santa Cruz. Já fiz uma postagem falando sobre o jardineiro Camilo e o professor Francisco também fala da figura desse jardineiro tão lembrado por outros moradores do bairro que viveram naquelas décadas. Também foi mencionado pelo professor Francisco, que inclusive se recorda que havia na parte inferior do coreto uma portinhola onde o jardineiro guardava as suas ferramentas. Aqui uma foto que fiz o recorte da foto que ilustra a matéria intitulada A Sombra do Professor, de autoria do jornalista Marcos Sá Correia. Foi publicada na revista Educação em janeiro de 2002. É uma reportagem muito bonita, vale a pena ser lida. Esta foto foi tirada de um local ali entre Santa Cruz e Guaratiba, Pedra de Guaratiba, onde havia, não existe mais, um tipo de um horto, pequeno horto botânico, onde eram cultivadas mudas exatamente para fazer distribuição. E o professor Francisco, eles tomando conhecimento do trabalho do professor Francisco, então convidaram o professor Francisco, que foi entrevistado. Sobre o Marco 11, tanto o monumento propriamente dito como o conhecido logradouro, o professor Francisco recorda-se da localização daquele que teria sido o local, né? A primeira bomba de gasolina instalada no bairro, que ficava exatamente no terreno em frente à atual loja das Casas Bahia, onde funcionou uma casa garçom. Então, aqui tem uma foto
que eu fiz do Marco 11 e já com aqueles pilares modernos. Então, nessa localidade do Marco 11, havia essa bomba de gasolina. No início, o Marco 11 era guarnecido por pequenas colunas em seu entorno. Lembra o professor Francisco que ficava do lado direito, no sentido do curral falso para a estação ferroviária. Então, atualmente ele está removido, ele está do lado esquerdo, mas ele ficava do lado direito. E agora ele não tem mais esses pilares aqui. Foi uma iniciativa na época do administrador regional, Dr. Elias José Tarchiche. O chafariz era um dos pontos pitorescos do centro do bairro de Santa Cruz. Tem uma foto aqui do chafariz. Esta foto é de autoria do engenheiro inventor Nicola Santos, na revista Polienté de Santa Cruz, 1933. Esse chafariz ele foi instalado por iniciativa da Estrada de Ferro Central do Brasil e também é citado pelo professor Francisco. Descendo a escadaria do viaduto da estação ferroviária, avistava-se logo o nosso único chafariz, hoje desaparecido, cujo lago atraía crianças e adultos por causa de seus peixinhos coloridos. O Walter de Oliveira também já fez uma postagem sobre ele, que o nosso cronista também faz referência a esses peixinhos. Ao redor do chafariz estacionavam os poucos carros de praça, à espera dos raros passageiros que chegavam no trem Maria Fumaça, mais tarde substituídos pelos trens elétricos. O trem era a única condução para a cidade. Recebia a incumbência de trazer isto, comprar aquilo. Também tem uma postagem sobre Getúlio Vargas, falando sobre a eletrificação rural. Então, antes da eletrificação rural, o trem era de madeira e era Maria Fumaça. Muito bonito aqui o chafariz, descendo a estação ferroviária, aqui no início da Felipe Cardoso. Atualmente está totalmente diferente isso aqui, não é? Uma foto da escada, ainda na época da construção, da descida, né? A Maria Fumaça chegando na estação de Santa Cruz. Ainda bem simples. Esse lado aqui já começa a Rua Dom João VI, que vai até em frente do quartel. E este prédio, essa parte de prédio aqui, atualmente é o Fórum de Santa Cruz. Foi colégio, foi escola da Fazenda Imperial e também Hospital Pedro II. Referindo-se ao comércio local, o professor Francisco assinala que o único sobrado da rua Felipe Cardoso foi o armazém e residência da família Toffoli, que até hoje existe, né? Que eram comerciantes italianos prósperos, simpáticos, conceituados de descendência italiana, acrescentando: ainda hoje podemos admirar as antigas residências de Nicolau Jorge, dos Araújos e da família Ciraldo. A padaria e confeitaria Royal, localizada na rua Felipe Cardoso, quase na esquina com a rua Dom Pedro I, centro de Santa Cruz, era ponto de referência quando se pretendia iniciar algum movimento cultural, desportivo ou mesmo a organização de blocos carnavalescos. Vários depoimentos de moradores antigos dão conta de que foi na Royal que se formaram algumas das antigas e célebres sociedades carnavalescas e também de alguns blocos. Foto da Royal em 1933 da revista Polienteia. Dá para ver aqui a padaria Royal. Lembro-me da padaria Royal porque no Natal, na época natalina,
eles colocavam na frente uma enorme escultura feita de papier-mâché do Papai Noel, feita pelo Américo Belo, que era um artesão daqui de Santa Cruz. Era um prédio muito interessante, havia umas mesinhas aqui onde os homens entravam para tomar um chopp e o pãozinho quente saía sempre na parte da tarde, também de manhã. Como professor e como educador, claro que o professor Francisco vai fazer referências às escolas daquela época, no tempo que ele era criança. Então, ele foi o fundador do Colégio de Faculdade Machado de Assis. Ele não esquece de falar dessas escolas. Duas escolas funcionavam na Rua Felipe Cardoso. A escola São Tomás de Aquino, da rede particular, localizada na Estacada, das proximidades ali do Guanabara, hoje demolida, perto do supermercado Guanabara. E a escola Professor Afro das Chagas, da rede pública, cujo prédio foi demolido inexplicavelmente ao ser reconstruída a atual Escola Municipal André Vidal de Negreiros. Não sabemos por que não mantiveram a homenagem ao professor Afro das Chagas, que era um conhecido professor de Santa Cruz, pai do Dr. João Afro das Chagas, do Arnaud Chagas e do Ari Chagas. Então o prédio foi demolido. Essa foto é uma foto do Augusto Malta, bem antiga, numa festividade realizada lá na escola Professor Afro das Chagas. Outras escolas da rede particular. Aí ele cita a Escola São Paulo, que era uma das mais antigas do bairro, também da rede particular, que ficava na Rua do Império, dirigida pela professora Flávia, a Escola Brasil, que ficava na Rua Tereza Cristina, Escola Nossa Senhora da Conceição, na Avenida Isabel, dirigida pelo professor Serafim da Fonseca e Filhos, e o Instituto Frederico Ozanam, na Rua Senador Camará, fundado e dirigido pelo professor Antônio Leira. Então, todas essas escolas aqui, elas têm uma história muito importante. Por exemplo, a dona Flávia, que dirigia a Escola Brasil, ela saía com os seus alunos para fazer participação de desfiles cívicos na Felipe Cardoso. O professor Leira, Antônio Leira, era muito querido pelos alunos, tanto que mesmo depois de falecido, anualmente no dia do aniversário dele, os alunos se reuniam para fazer um almoço, celebrar uma missa em ação de graças e sempre reverenciando a memória do professor Antônio Leira. Ou aqui numa foto, o professor Francisco sendo entrevistado pelo Jornal dos Esportes, 7 de setembro de 1965. É uma foto da Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional. 7 de setembro era quando havia desfiles cívicos aqui em Santa Cruz. O Colégio Dr. Bota se preocupava de primar pela apresentação, com seus alunos garbosamente uniformizados, uma banda de música também muito bonita, e apresentava ali na Rua Felipe Cardoso. A praça da Rua Felipe Cardoso era, aos domingos, o ponto popular e alegre de encontro das famílias, dos namorados, das moças que passeavam de braços dados, indo para lá e vindo para cá, exibindo suas melhores roupas, seus perfumes, suas joias e seu frescor. Os rapazes acorriam obrigatória e alegremente à praça com seus ditos, olhares maliciosos ou não, com suas armadilhas e planos sonhadores. Professor Francisco José Antônio. Benedito Freitas, citado na entrevista pelo professor Francisco José Antônio, foi o fundador, editor e diretor do jornal Imprensa Rural, lançado em 1949, que publicava uma série de artigos sobre a história de Santa Cruz. Em 1950, lançou sua primeira edição da História do Matador de Santa Cruz e entre 1985 e 1987, a trilogia sobre a história de Santa Cruz, abrangendo desde os tempos dos jesuítas até o final da monarquia. A própria narrativa da entrevista do professor Francisco, concedida ao Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica há mais de 40 anos, eu botei 37 anos, mas aqui já tem mais, mostra
o quanto ele se interessou desde jovem pela história de Santa Cruz. Aos 17 anos, passou a manter contato com dois pesquisadores da história de Santa Cruz, Arnaud Afro das Chagas e Benedito Freitas. O Arnaud Afro das Chagas, brevemente estarei falando mais sobre ele. Ele era dentista, ele era filho do professor Afro das Chagas. E desde a década de 40 ele vinha publicando uma série de artigos sobre Santa Cruz. E o Benedito Freitas, nosso já conhecido, já falei bastante sobre ele. Na mesma época, quer dizer, com 17, 18 anos, começou a frequentar a biblioteca pertencente ao seu tio, Antônio Nicolau Jorge. O Nicolau Jorge era apaixonado, ardente do passado, do presente e do futuro de Santa Cruz. E um colecionador interessado na Brasiliana, da qual possui centenas de volumes, principalmente sobre a história do Brasil. O Dr. Nicolau Jorge, que foi coordenador geral do NOP, em conversas que nós tivemos várias vezes na casa dele, ele deixava que eu tivesse acesso à biblioteca, ele me contava o seguinte, que quando jovem ainda, quando estudante, fazia curso de odontologia na Faculdade Nacional, no Centro, recebia do pai, seu Nicolau, que era comerciante, recebia uma mesada para comprar o lanche. E o que ele fazia? Ele pegava parte desse dinheiro e ia comprando livros. Olha, o que ele tinha de livros é uma coisa, era espetacular. Não sei qual foi o destino, acredito que a família tenha feito algum. Eu soube que depois passou um tempo, essa biblioteca foi para o Colégio Cunha Mello, mas era uma preciosidade. Ele tinha toda a coleção brasiliana. O que é essa coleção brasiliana? Eram livros, foram livros que foram publicados nas décadas de 40, 50, sobre os assuntos mais diversos relacionados ao Brasil. Então, viajantes no Brasil. Então, tinha todos os viajantes, Debré, Thomas Eder, todos os livros. Livros de artes, livros de religião, enfim. Era uma coisa fantástica que o doutor Antônio tinha na biblioteca dele. E o professor Francisco aqui está falando que tinha acesso a essa biblioteca. Como educador, após deixar o seminário de São José, onde havia sido aluno do então padre Otto Mota, mais tarde sagrado bispo, o professor Francisco José Antônio começa a dar aulas em sua própria casa, na década de 1940, até que em 1952, já em uma sala localizada na rua Felipe Cardoso, fundou a Escola São José, que 3 anos depois recebeu a denominação de Escola Comercial São José. Os pais do professor Francisco, José Antônio Zaibe e Dona América Zaibe, conhecida entre as pessoas amigas como Regina, foram os primeiros incentivadores para que ele se tornasse um educador, cedendo uma das salas da própria casa, na rua Felipe Cardoso, para que o jovem professor iniciasse as suas aulas. A partir daí surge a Escola Comercial São José e, posteriormente, o Colégio Dom Otto Mota e a Faculdade Machado de Assis. A imagem de Nossa Senhora da Conceição e, aqui numa montagem, a Dona Regina, na verdade o nome dela é Dona América, e o pai do professor Francisco, o José Zaibe. O entusiasmo do educador ia aumentando e a necessidade de ampliar as instalações cumprindo as suas exigências, pois já em 1958 a antiga Escola São José era transformada em ginásio Dom Otto Mota. Com a formação de turmas para o atual ensino médio, passou a ser denominado Colégio Dom Otto Mota, em homenagem ao bispo que nasceu em Santa Cruz e foi professor e diretor espiritual do então seminarista Francisco José Antônio. Dom Otto nasceu em Santa Cruz, ordenou o seminário em São José, onde foi professor, diretor espiritual e sagrou-se bispo e foi escolhido como patrono do colégio fundado pelo professor Francisco José Antônio.
Faculdade de Machado de Assis, sonho antigo do professor Francisco José Antônio, que se tornou realidade. Aqui é foto da parte central ainda em construção, com o prédio já concluído. Acompanhando algumas notas, reportagens, notícias publicadas em jornais que circularam a partir da década de 1960, principalmente pelas revistas e jornais que podem ser consultados no acervo da Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional, dá para ver algumas das iniciativas do professor Francisco José Antônio, objetivando fazer com que o Colégio Dom Otto Bota se destacasse tanto no que diz respeito à educação propriamente dita, com a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, como também sob o ponto de vista cultural, social, cívico, esportivo. Aqui tem uma foto do professor Francisco José Antônio com o seu filho mais velho, José Zaime. Por exemplo, aqui tem uma maratona intelectual de português, no sentido de vulgarizar a nomenclatura gramatical brasileira, recentemente posta em vigor pelo MEC, realizou-se em Santa Cruz, na sede do Colégio Dom Otto Bota, a segunda Maratona Intelectual de Português. A iniciativa contou com a colaboração de vários professores da localidade. Após várias eliminatórias, saiu vitoriosa a equipe formada pelos seguintes alunos: Paulo Roberto Felisberto de Carvalho, olha aqui, Paulo Roberto Felisberto de Carvalho, isso aqui é Dr. Paulo, que apresentou recentemente, nosso músico, é médico e é músico também, saxofonista. José Antônio, Dilma Moura, Maria Aleuda Pereira, Maria do Amaral Masako Togashi, família de descendentes de japoneses, Valdir Nascimento, Eunice de Oliveira Lima, Eunice Rosa de Andrade e Maria de Lourdes Roan. Os estudantes vitoriosos receberam uma taça oferecida pelo professor Francisco José Antônio. Então era a preocupação do professor também com a questão da metodologia da educação. Aqui uma foto da banda de música, né? Que também era uma preocupação dele de manter uma banda bem organizada. Noite de poesia no Colégio Dom Otto Bota, realizou-se na sede do Grêmio Procópio Ferreira, em Santa Cruz, a noite de poesia, com a participação de alunos do Colégio Dom Otto Bota. As dependências do Grêmio estiveram superlotadas. Na oportunidade, o diretor do colégio, professor Francisco José Antônio, de improviso, assinalou: esta festa é uma homenagem que os professores de português do nosso estabelecimento de ensino, professores Abner Andrade e Antônio Nogueira é excelente professor, era advogado também, querem prestar e prestam, juntamente com os alunos artistas, aquele trabalho diário, árduo, silencioso e tão patriótico da arte de ensinar e da arte de aprender. Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e outros poetas tiveram suas obras interpretadas pelos alunos Neuza Maria Viana, Maria José Vaz, Regina Helena Leal Lins, Marilene Maria Magon, Irene Teixeira, Maria Dolores Batista, Regina Celes Jorge do Amaral, Nadir dos Santos Correia, Zélia Maria Pinto Abbott, essa é a filha do meu amigo querido Gastão Abbott, Gastão José da Silva Abbott, lá de Sepetiba, Letícia Leal da Cunha, Aparecida Elias Chafum, Ana Conceição e Eliana Galvão. Os números musicais estiveram a cargo da professora Aridaltina Valente Roli e da aluna Irene Campos. A professora Aridaltina, tradicional e querida mestra de Santa Cruz, foi vivamente festejada pelo público presente. Como artista convidado, compareceu o grande declamador Amadeu Ferretti, o qual arrancou sentidos aplausos de plateia. Então vejam que a preocupação do professor Francisco, como professor e como educador, de realizar atividades não só culturais, mas educativas para os seus alunos, com a participação efetiva dos professores. Justa e merecida homenagem, uma das mais bonitas, bem aparelhadas e organizadas escolas de Santa Cruz,
presta reconhecimento e honra ao professor Francisco José Antônio. Aqui tem esta escola municipal, professor Francisco José Antônio, que é uma das escolas da 10ª CRE, fica ali nas imediações da estrada de Santa Veridiana. É uma escola muito bonita aqui, é um prédio muito bonito que está prestando homenagem a ele. E aqui tem a reportagem que eu citei, professor Francisco José Antônio, recorte da foto que ilustra a matéria intitulada A Sombra do Professor, de autoria de Marcos Sá Correia, revista Educação, janeiro de 2002. Empresário de educação, mantém ampla campanha de harmonização há quase 50 anos. Realmente, professor Francisco, acompanhei isso, testemunho. Aqui, inclusive, tem uma nota. Agradecemos ao professor Francisco José Antônio, diretor do Colégio Dom Otto Bota, pela doação de 2 mudas. Uma de flamboyant, árvore ornamental, também conhecida como árvore do paraíso, e outra da mongubeira ou monguba, uma espécie de paineira. As mudas foram distribuídas no dia 21 de setembro, cumprindo uma tradição que vem desde a fundação do Colégio Dom Otto Bota. Lembrando o professor Francisco que constitui dever de cada brasileiro proteger a árvore, preservar nossas matas com seus animais, suas águas, suas riquezas incontáveis, multiplicar o plantio, demonstrar inúmeros usos das plantas na alimentação, na medicina, nas artes, na purificação do ar. Vamos nos unir a iniciativas como estas, objetivando criar em Santa Cruz um denso manto de vegetação destinado a melhorar as condições do ambiente em proveito da comunidade. Vamos transformar Santa Cruz no paraíso das árvores, criar uma farta vegetação e um sombreamento acolhedor com uma grande dose de idealismo e de renúncia ao interesse imediato. Aqui, ó, SNS, Valdo Nascimento Souza. Uma notinha que eu fiz, foi publicada no jornal, agradecendo a doação. E esta referência que o professor Francisco recebeu nessa bela homenagem, quem puder ler, vale a pena, ela representa um reconhecimento, porque todos os anos, no mês de setembro, ele percorria escola por escola, colégio por colégio, repartição por repartição de Santa Cruz, para fazer entrega das mudas. Como é que ele conseguia essas mudas? Ele obtinha essas mudas solicitando doações aos órgãos que fazem distribuição e também, isso eu vi ali no Dotto Bota, ele tinha um canteiro enorme e ali ele plantava, ele recolhia sementes, diversas árvores e fazia suas próprias mudas para distribuir. Depois, uma ocasião, conversando comigo, ele disse que estava tentando ver se conseguia mudas do pau-brasil. Inclusive entrou em contato com a Universidade Federal Rural de Pernambuco para ver se eles tinham mudas do pau-brasil. Enfim, foi o grande defensor das árvores. E hoje nós temos em Santa Cruz, se ainda temos em Santa Cruz, uma cobertura vegetal digna de ser citada, devemos agradecer ao professor Francisco José Antônio, sem dúvida alguma. Como Santa Cruzense apaixonado, o professor Francisco vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento do bairro. Convido a enumerar e destacar as seguintes participações e iniciativas. Ele foi fundador e diretor do Colégio Comercial São José, do Colégio Dom Otto Bota, do Colégio 5 de Julho e da Faculdade Machado de Assis. Aqui tem a revista Santa Cruz em Foco, que presta homenagem ao professor Francisco José Antônio, um homem à frente do seu tempo. E aqui tem o editorial da revista falando sobre o trabalho do professor Francisco e do Colégio Dom Otto Bota. Idealizador, editor e diretor de vários jornais, revistas e boletins,
entre os quais Revista do Quarto Centenário de Santa Cruz, 1567, 1967, Jornal do Quarto Centenário de Santa Cruz, mesma época, e o Jornal Motim. Aqui nós temos a capa da revista com o brasão, que inclusive ele fez questão de convidar o Alberto Lima, que era o heraldista, foi o heraldista que fez esse brasão para dar uma palestra em Santa Cruz, das festividades do quarto centenário. Aqui uma foto do professor Francisco. Participou também de diversas campanhas para a implantação dos bustos, monumentos em homenagem a Santos Dumont, o monumento do quarto centenário, está aqui, homenagem ao soldado Laudelino Vieira de Campos, né, que é esse monumento, e também em homenagem ao Honório dos Santos Pimentel e ao médico Dr. José Antônio Ciraldo, entre outros. Esse busto do José Antônio Ciraldo, infelizmente, não tem. Aqui temos uma foto que foi publicada na revista do Quarto Centenário, mostrando uma unidade que é aqueles reboques aqueles truques do exército, levantando a coluna que vai transformar no monumento do Quarto Centenário de Santa Cruz, que foi idealizado pelo professor Francisco, presidente da Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz, a AFASC. Novamente aquela publicação, porque vale a pena realmente ler essa revista. O grande legado do professor Francisco José Antônio, que nos enche de orgulho e merece todos aplausos, lembranças e citações, é sem sombra de dúvida seu papel como ambientalista, principalmente preocupado com a arborização do bairro de Santa Cruz. Era ele quem todos os anos, geralmente no mês de setembro, na Semana da Árvore, percorria todos os colégios, repartições, clubes, quartéis, levando mudas de árvores, sempre com informações sobre as mesmas e mensagens que incentivavam as pessoas a continuarem plantando árvores e cuidando adequadamente do meio ambiente. Nesta peregrinação, algumas vezes acompanhado por um dos seus filhos, por alguns de seus alunos e até mesmo sozinho, o professor Francisco fazia entrega, principalmente de mudas do pau-brasil. Ele conseguiu essas mudas na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde havia um programa de plantio de árvore que dá nome ao nosso país. Além de buscar mudas, ele próprio e instituições responsáveis pelo plantio e distribuição. O professor Francisco passou a organizar um canteiro em terreno ao lado da atual Faculdade Machado de Assis, onde cultivava sementes e caroços de árvores frutíferas para distribuição. Graças ao professor Francisco, o bairro de Santa Cruz ainda é um dos considerados onde há uma das maiores coberturas vegetais. Tomara que possa continuar assim por vários anos. Sempre preocupado com as questões cívicas, o professor Francisco buscou desenvolver e despertar o interesse dos seus professores e alunos, promovendo festividades em datas comemorativas como a Semana da Pátria, Dia da Bandeira e Confidência Mineira, tanto no interior do Colégio Dom Otobota, como também em outros locais onde tais festas são realizadas, como na Base Aérea de Santa Cruz e Batalhão Vilagrã Cabrita. Aqui, o professor Francisco, com seu filho mais velho, José Zaime, desfilando à frente do Colégio do Automóvel. Ele fazia questão de desfilar junto com seus alunos. Ele participava do desfile do palanque junto com as autoridades, mas estava sempre à frente. A banda, em um dos momentos, e aqui o irmão dele, um dos irmãos dele, o professor Antônio Zaime, em realengo, né, seguindo o exemplo também do seu irmão. Professor Francisco José Antônio, na sua simplicidade em seu gabinete de trabalho como diretor do Colégio Dom Walter Mota. Na verdade, ele tinha uma salinha bem menorzinha, um quartinho, um cubículo, digamos assim. Eu trabalhei como professor e era uma coisa interessante, porque naquela época nós recebíamos o pagamento em cash, em dinheiro. Então ficava aquela fila de professores lá à frente e entrava um por um
para conversar com o professor Francisco, ele bem simples, o seu cofre ali ao lado. Depois foi melhorando, fizeram uma entrada melhor, que já é a recepção do antigo colégio do Automota, né? Já com balcão de madeira. Aqui, quando ele foi condecorado com o mérito da aeronáutica, merecidamente. Aqui, cumprimentando o cardeal, numa visita que o cardeal fez a Santa Cruz, em razão da sua participação e interesse em acompanhar todos os eventos culturais realizados pela Base Aérea de Santa Cruz, principalmente levando os jovens e alunos a cultivar o espírito de cidadania, o professor Francisco José Antônio foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, concedida durante o comando do brigadeiro Délio Jardim de Matos, titular da Força Aérea. Então ele recebeu essa medalha do brigadeiro Délio. A família, Dona Conceição, no dia do casamento, acervo da família. A casinha onde a família morou, ali na esquina da rua Lemos com a Praça Marquês do Herval, era bem simplesinha, conheci Dona Conceição no dia 7 de setembro, 27 de setembro, dia de São Cosme do Damião, doava doce, né? Em que eu passava por aqui era pequeno e o saquinho de doce era bem recheado, tinha chocolate. Aqui com o professor Zezinho, o filho dele, e aqui sua esposa Conceição com seus 3 filhos mais velhos, professor Francisco e Dona Conceição. Como um dos fundadores do NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, o professor Francisco José Antônio participou das principais iniciativas e campanhas em defesa do patrimônio cultural histórico da região. Aqui uma foto do José Francisco Toffoli, que foi publicada no Boletim do NOP número 6, que eu fiz referência lá no início, em fevereiro e março de 1984. Professor Francisco na Ponte dos Jesuítas. Aqui, da esquerda para a direita, professor Francisco, o arquiteto Sabino Barroso, veio do SFAM, sexta DR da Promemória, para verificar a situação da Ponte dos Jesuítas, Júlio Cesar de Mello, que na época era responsável pelo INCRA de Santa Cruz, e professor Sivaldo, que sou eu que estou aqui. Então, nós fizemos uma solicitação ao IFAM e, nessa oportunidade, o Sabino Barroso veio para analisar a possibilidade da restauração. E o professor Francisco sempre presente, sempre apoiando nossas iniciativas. No ano 2000, quando conversei com o Benedito Freitas, historiador, solicitando que nós poderíamos revitalizar a Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, a APJ, o professor Francisco logo participou comigo aqui. Então aqui era o nosso boletim, nós publicávamos, é um dos números, número 3, setembro e outubro ano 2000, setembro, outubro, novembro do ano 2000, IESUSCOM. O logotipo IHS 1752, criado pelo artista plástico e arquiteto Oswaldo Eduardo Lioy. Tivemos nessa reportagem aqui uma entrevista com a historiadora Thaisa Casadei, do Instituto Histórico. Aqui está o professor Francisco, professor Edith, professor Zaime, meu querido amigo Iris, um grande abraço para o Iris, meu aluno Alexandre, Márcio Antônio, meu amigo Márcio Antônio Azevedo, o padre Rosinaldo, lá da paróquia dos Jesuítas, e vários moradores dos Jesuítas aqui. Não estou, o Marçal, esse foi meu aluno na Escola Municipal Ponte dos Jesuítas, depois graduou-se pela PUC, fez mestrado, depois doutorado, já tem inclusive um livro de filosofia, um grande orgulho. Nós aqui, eu e o professor Francisco, em um hotel Campo do Jordão, um encontro que nós tivemos lá e nós participamos, estavam lá aqui sentados, batendo um papo.
Ele também foi um dos reorganizadores da AAPJ, Associação dos Amigos da Ponte Jesuíta, que havia sido fundada pelo historiador Benedito Freitas em 1952, ano do bicentenário da construção da ponte. Foi revitalizada pelo professor Sivaldo por mim no ano de 2000. E aqui uma das atividades nossas, feitas numa das reuniões, aqui está o professor Francisco, Sebastião Marçal, Ruth de Sá e o professor Francisco José Antônio em busca da data da construção das comportas. Foto que eu fiz. Então nós saímos da reunião e fomos procurar aqui a informação. A logomarca do boletim, Jesus Com, criação do Oswaldo Eduardo Lioi. O professor Francisco José Antônio foi idealizador e organizador, presidente da FASC, Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz, especialmente criada para celebrar o quarto centenário do bairro, 1567-1967. Foi um ano em intensas atividades envolvendo todos os setores da comunidade: educação, saúde, segurança, trabalho, cultura, história, esportes, turismo, lazer, religião, cidadania, patrimônio, comunicação, etc. Foram publicados mensalmente jornais com a denominação de jornal Quarto Centenário de Santa Cruz e, no encerramento, uma revista com brasão heráldico colorido na capa, 48 páginas. Também foram entregues a todas as instituições públicas e particulares que apoiaram o evento uma linda medalha com o símbolo do quarto centenário. Durante o ano, a grande imprensa fez ampla divulgação do acontecimento. Foram construídos monumentos e obtidas algumas melhorias urbanas e sociais para o bairro, graças à visibilidade junto aos poderes públicos. Então está aqui, o professor Francisco foi idealizador, foi o presidente, foi quem manteve essa chama acesa. Ele mandou fazer uma medalha muito bonita, um material chamado vermeil, que parece ouro. Então, essa medalha foi entregue às personalidades de Santa Cruz e às entidades. Aqui nós temos uma foto do professor Francisco José Antônio na mesa principal, fazendo a abertura da lançamento do quarto centenário de Santa Cruz. Então, quarto centenário de Santa Cruz, 1567. Está o professor Francisco aqui, novamente. A imprensa sempre dando destaque para o Colégio Dom Otto Mota. Anúncios do Diário de Notícias, de 25 de agosto de 1966, desfile histórico em Santa Cruz, Estácio de Sá em Santa Cruz. Aqui foi uma iniciativa também dele de convidar o museólogo, ator carnavalesco, o Clóvis Bornai, que desfilou como Estácio de Sá, Diário de Notícias, 5 de setembro de 1965, para caracterizar um pouco a história, né? O festival, também festivais de poesia, de música, maratonas de literatura. Então são várias atividades que foram realizadas pelo Colégio Dom Otto Mota. Enfim, nós tivemos aí uma homenagem ao professor Francisco José Antônio, que foi um educador, foi um ambientalista, foi um empreendedor cultural, e participou da história de Santa Cruz durante um longo tempo. Um grande amigo, uma homenagem que deve ser sempre lembrada. Felizmente nós temos uma escola municipal com um nome muito bonito, uma escola muito bonita que presta homenagem ao professor Francisco. Encerrando aqui é o canal do YouTube do professor Sivaldo. Se você gostou, comente, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Até uma próxima postagem.